Futuro Brilhante. Hoje nós começamos mais uma série de tirar o fôlego aqui na nossa casa. Encontros com Jesus. Eu fico muito feliz de falar sobre ele, de falar sobre Jesus, e nessa série nós vamos olhar para a vida de alguns personagens da Bíblia que se encontraram com Jesus. Encontros que marcaram a vida dessas pessoas para sempre. E não só a vida delas, mas também a humanidade. A história, como nós conhecemos, ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não é por acaso, a vinda dele marcou a nossa história. Encontros com ele marcam a nossa vida. Você sabe que nós não precisamos ser perfeitos. Não é por acaso que estampamos na entrada, proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque nós sabemos que os perfeitos simplesmente não existem. Todos são bem-vindos em nossa casa. E nessa jornada, pela busca por Jesus e por encontro com ele, nós precisamos não ser perfeitos, mas intencionais. Se quisermos encontrar com ele, nós precisamos traçar um plano para isso. Sabe, eu costumo falar que é como as pessoas que querem emagrecer. Você para na frente do espelho pela manhã e você fala assim, eu tô com uma barriguinha. E aí você começa a passar a mão assim, ó, como se fosse fazer uma lipo com a mão. Não vai funcionar. Você precisa o quê? Ir para a academia. Precisa melhorar a sua alimentação, mudar a sua rotina, fazer algo a respeito para que você possa ter o resultado esperado, não é verdade? Na vida com Deus é a mesma coisa. Não basta você passar pela sala de casa ou pelo quarto, olhar para a sua Bíblia em cima da estante, ou aberta no Salmo 23 ou 91, quando você quer mudar a decoração, e dizer assim, palavra de Deus é o que rege a minha vida, é importantíssimo para mim. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aquilo não vai penetrar em seu coração por osmose, você precisa ler a Bíblia. Então, nós, como uma igreja que estuda a palavra de Deus, que está empenhada e comprometida em se encontrar com Jesus, nós teremos uma missão para essa série. Uma lição de casa para a nossa série, essa nova série Encontros com Jesus. Se quisermos nos encontrar com ele, nós vamos precisar conhecer sobre ele através dos 4 evangelhos. Pastor, quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quais são os 4 evangelhos? Ok, você vai ler os 4 evangelhos durante essa série para que você se encontre com Jesus. Para que você conheça sobre ele, para que você leia a respeito dele e você tenha uma revelação de quem ele é. Sabe? Então, você vai ler esses 4 evangelhos no decorrer dessa série. Essa série nós vamos trabalhar ela até o último culto deste ano. Então, teremos muitas mensagens sobre encontros com Jesus e você vai ter tempo mais do que suficiente para ler os 4 evangelhos. Uma outra leitura que eu quero indicar para você é um livro do Judah Smith, que é Jesus é. O nome do livro é Jesus é. Será projetada aqui a imagem do livro. Você pode procurar nas plataformas digitais ou pedir um livro físico para que você possa fazer a leitura. Um livro incrível sobre Jesus. Eu quero que você se comprometa a conhecê-lo mais e mais nessa série. Por isso, o título da mensagem de hoje é Um Jesus que eu não conhecia. Você que está anotando, esse é o momento de você marcar o título dessa mensagem. Você que está online, nos assistindo de todos os lugares do mundo, esse é o momento de você interagir aí no chat, falar eu estou aqui, conta para nós de onde você está falando. É muito bom ter você aqui online. Nós somos gratos pela sua vida, por estar alcançando o seu coração aí ao redor do mundo. E você que está aqui presencial, marque aí, um Jesus que eu não conhecia. Hoje nós vamos falar sobre um discípulo de Jesus, João. Não é o João Batista, ok? Não é o que batizou Jesus, mas é o discípulo. Aquele que Jesus chama quando está à beira do mar da Galileia, um pescador, João, é convidado a seguir Jesus. Ele diz assim, siga-me. E João
deixa o barco do seu pai e começa a seguir Jesus. Está em Mateus capítulo 4. Você vai ler os 4 evangelhos, então você vai passar por esse momento de ver o momento exato onde Jesus convida João para segui-lo. Aí você vai lembrar, é esse João aqui que o pastor falou. Nesse momento você vai saber sobre o João que nós vamos falar hoje nessa mensagem. Jesus chama João para segui-lo e a partir daquele momento começam encontros regulares com Jesus. E João vai sendo transformado por esses encontros. Apocalipse capítulo 1, no versículo 9 até o 18, diz assim o texto, Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia, escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, que é o inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como aquelas que estão por vir. Isso nos leva para o primeiro ponto da mensagem de hoje. João teve uma revelação de Jesus. Nesse texto que nós acabamos de ler, um Jesus que ele nunca havia conhecido antes. Cristo se revela de uma forma especial nesse momento para João. Isso nos leva para o primeiro ponto. Quem era esse Jesus? Essa foi apenas uma das revelações de Jesus para João. Jesus disse a João, eu sou o primeiro e o último, estou mais vivo do que nunca. Eu estive morto, mas agora estou vivo. Isso foi um encontro divino com Jesus Cristo ressurreto, pós-morte. Quero falar um pouco sobre João para que você entenda de quem nós estamos falando. Nesse momento bíblico, João está exilado em uma ilha chamada Pátimos, e ele está em uma idade avançada, bem velho já, debilitado, e ele está lá recebendo as revelações e escrevendo cada detalhe daquilo que Deus está falando com ele. Nesse momento, ele é o único discípulo vivo. Todos os outros já foram martirizados, morreram das mais diversas formas, e João está ali, recebendo uma revelação do próprio Deus. Atos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Alguns anos mais tarde, não conseguimos precisar quantos anos, mas outros discípulos estavam sendo martirizados em sequência. Alguns foram cerrados ao meio, outros esfolados vivos. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. No momento da crucificação de Pedro, Pedro diz assim, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Virem essa cruz. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E João,
João, ele é o único vivo que está recebendo uma revelação do céu no livro de Apocalipse. Mas antes disso, antes dele ser exilado, também tem uma história que diz que, não sei precisar necessariamente se foi Nero, mas tudo leva a crer que foi o próprio Nero, que ele tinha umas ideias mirabolantes para torturar e matar os cristãos, que ele chama João e diz assim: olha, nós vamos matar você, colocando você em um caldeirão fervente com azeite. Naquele dia, João não morreu. Ele pregando a mensagem do Evangelho, o Evangelho do amor, ele sai desse episódio vivo. Tentaram envenenar João, mas ele não morre. E Nero diz assim: esse aí não morre, nós vamos exilá-lo. E aí manda ele para a ilha de Patmos. E lá, ele continua tendo revelações de Cristo, e Deus continua direcionando ele quanto aos acontecimentos que estariam por vir. Sabe, nós temos histórias, algumas delas contadas e relatadas na própria Bíblia, nós vamos ler versículos aqui confirmando, e outras que são apenas teorias ou suposições ou relatos históricos acerca de coisas que aconteceram com os discípulos de Jesus. Mas antes eu quero contextualizar você, por exemplo, acerca da família de João. Salomé era a mãe de João. E tem uma teoria que Salomé era a irmã de Maria, mãe de Jesus. Naquele dia do casamento, nas bodas de Caná, Maria estava preocupada com o vinho, com servir as pessoas, porque diretamente ela estava ligada à família. Isso faz com que João seja primo de Jesus. Então, antes mesmo de chamar João na praia, Jesus já tinha tido alguns encontros com seu primo. Em outras ocasiões, Jesus já tinha alguns encontros com seu primo. Mas esse Jesus que se apresenta aqui nesse texto, com olhos como chamas de fogo, pés de latão reluzente, vestes brancas, cabelos brancos como a lã, não é o Jesus que João conhecia, não era o primo da infância. É uma nova revelação de Jesus através do encontro. E eu quero que você caminhe nessa mesma linha do João, que a cada encontro Jesus se revele a você de uma maneira especial, diferente, que você o conheça cada vez mais e melhor. Sabe, acreditamos que João era a família do nosso Jesus e teve vários encontros com ele. Quando eu leio o Evangelho de João, algo me encanta, porque apesar de ser um primo de Jesus, olha só, ele é o único livro da Bíblia que começa desse jeito. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, aquele que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Pense sobre isso. Ele não diz: olha, eu vou falar um pouco sobre o meu primo. Ele diz: no princípio, aquele que era a palavra, ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. Sabe, Jesus já havia se revelado aqui na vida de João, não só como um parente próximo, mas como Cristo, aquele que veio para nos salvar. João teve uma revelação de Jesus como Deus, e por isso ele escreveu o Evangelho de João para ajudar nós a entender a divindade de Cristo, entender a divindade de Jesus. Isso deveria ficar claro para os seus leitores. João teve uma revelação da humanidade de Jesus e da divindade de Jesus. Ele viveu a experiência de estar com Jesus encarnado e viu também a experiência de estar com Cristo ressurreto, revelação de Apocalipse. Sabe, ele escreveu o Evangelho de João para mostrar a divindade de Jesus para nós. E ele escreveu as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, para mostrar a humanidade dele também, o quanto humano ele era. 1 João capítulo 4, versículo 3, diz assim, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. 1 João 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito
da palavra da vida. Uma das razões dele ter escrito isso é porque depois de um tempo após a morte de Jesus, algumas igrejas começaram a deturpar a imagem de Jesus. Eles começaram a dizer que Jesus era fruto de uma imaginação, diziam que Jesus era uma lenda, Jesus não havia pisado sobre a terra, Jesus não estava entre nós, era apenas um espírito, era apenas um conceito, era algo que era fruto do imaginário. João, vendo isso, ele entra em cena e fala: não, vocês estão pregando uma mentira. Eu preciso falar para vocês quem é ele. Ele não é fruto da minha imaginação, eu estive com ele. Como dizia a minha avó, ele falava assim: ei, eu vi ele com esses olhos que a terra há de comer. Vocês não podem falar isso dele não. Eu estive com ele, caminhei com ele, as minhas mãos tocaram nele. Eu reclinei no peito dele, eu ouvi as batidas do coração dele. Ele estava aqui conosco, sim, e ele continua conosco, sim. Não é o nosso imaginário, não. Por isso João diz assim: eu estive com ele, eu toquei, minhas mãos o tocaram, e eu tive minha própria experiência de encontro com ele, eu ouvi ele dar vista aos cegos, curar leprosos, os demônios se submetiam a ele, as suas palavras ecoaram em nosso coração, nós somos frutos da presença dele entre nós, e ele estava certo, por isso você está aqui hoje. Nós somos frutos do que João viu. Ele esteve com Cristo, os 12 estavam com ele, e nós somos frutos desse encontro. Todos vocês aqui, tudo o que nós pregamos e falamos a respeito dele, nós somos frutos do Evangelho de Jesus, de tudo que ele nos deixou como um legado e como uma herança. Ele é mais real do que o ar que você respira aí, ó. Mais real do que a pele que cobre os seus músculos, é mais real do que o chão que eu piso. Ele está aqui, em nós, vivendo em nós, em nossos corações. E sabendo quem ele é, nós vamos para o segundo ponto dessa mensagem. Anote, como ele se revelou. Como é que Jesus se revela? O Evangelho de João é fascinante porque registra mais do que qualquer outro livro o que Jesus disse sobre si mesmo. Mais do que qualquer outro livro da Bíblia, o livro de João, ele fala acerca de quem Jesus é. Alguns chamam até o livro de João do livro do eu sou. Portanto que ele diz, eu sou, eu sou. Olha só, João 6,35, eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10,7, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 10,36, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês acusam de blasfêmia porque eu disse, sou o Filho de Deus? João 11,25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. João 15,1, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. João foi o único a escrever que Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, como eu vos amei. Se João não tivesse se encontrado com Jesus, nós não saberíamos disso. Ele se encontrou de uma forma especial, esse encontro nos trouxe toda essa revelação para os dias de hoje. Em 1 João, ele foi o único a dizer, se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é um mentiroso. Esse não conheceu a Deus. Dizem alguns documentos históricos que João, estando de idade avançada já, ele visita uma das igrejas. E agora eu quero que você imagine comigo aqui, eu quero que sua imaginação voe. Imagina só João entrando por aquelas portas. O discípulo amado,
João, que esteve com Jesus, entrando por ali, sentando lá no fundo, a primeira coisa que eu ia fazer é: João, seu João, por gentileza, o senhor pregue no meu lugar, porque eu não vou pregar hoje. Todos nós iremos querer saber o que João viveu, o que ele tinha a dizer sobre Jesus, qual é a revelação que ele tinha, qual é a visão que ele tinha sobre Cristo. E dizem os documentos históricos que os responsáveis da época deram essa oportunidade para ele. Sabe o que ele disse? Ele subiu e disse: tudo o que ele me ensinou é: amem-se uns aos outros. E aí eles ficaram: mas João, só isso? Só isso é tão pouco? Eu gostaria de ouvir mais sobre Jesus. E ele repete: de tudo o que ele me ensinou, o mais importante é: amem-se uns aos outros. Não há outra revelação do Cristo a não ser o amor, porque Ele é o próprio amor. Sabe, João era uma pessoa maravilhosa. Todos queriam estar por perto dele, porque ele tratava as pessoas com cordialidade. Nas suas cartas ele fala: filhinhos, amados, um pastorzão, João. Ele abraçava as pessoas, mas eu quero lembrar a você que nem sempre ele foi assim. Nem sempre ele foi o discípulo do amor, o discípulo amado. Nem sempre ele esteve tão pronto a abraçar e acolher as pessoas. Sabe? João era uma pessoa que tinha um temperamento um tanto quanto excêntrico. João era uma pessoa que precisava melhorar o seu relacionamento com as outras pessoas. Os pescadores eram pessoas indoutas, diz a palavra. Sabe aquela pessoa bruta, rústica, sistemática, poucas ideias com os discípulos, poucas ideias com esses homens. Eles apenas respondiam o que lhe perguntavam. E se alguém falasse uma palavra meio atravessada, eles eram os primeiros a dar aquela resposta. Sabe, pessoas que não estavam muito preocupadas aí com o que iam pensar deles. Esses eram os discípulos, pessoas brutas. Mas, em certa ocasião, eles foram notados pela forma com que eles falavam. Quando os discípulos curam um coxo, as pessoas prestam atenção neles, porque eles haviam estado com Jesus. Veja que foi o resultado deles estarem com Jesus. Caso contrário, eles jamais seriam notados pela sua própria capacidade, pela sua habilidade. O encontro com Jesus tornou eles pessoas notáveis. Atos capítulo 4, versículo 13. Olha só. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu não sei como você está, não sei como você tem se comportado, não sei como são os seus relacionamentos, mas uma coisa eu sei: se você se comprometer a se encontrar com Jesus, a estar com Ele, em breve você será notado por isso, você será notada por isso. As pessoas começarão a dizer: ei, essa pessoa aí esteve com Jesus, essa pessoa está se comportando de uma maneira que não é comum. Olha só, eu sei quem é o fulano, mas agora ele está diferente. O Bruno está diferente, rapaz. Não parece o mesmo Bruno que eu conhecia. Rapaz, o fulano está diferente demais. Não parece? Olha o Tiagão, está diferente, hein? Nem parece o Tiago que eu conhecia. Está diferente. Pessoas irão notar, por conta do seu encontro com Jesus, o quanto você tem sido transformado. Sabe, venha como está é um lema da nossa casa. Você pode vir do jeitinho que você está, com todas as suas imperfeições. Não se preocupe, não é um ambiente de julgamento aqui. Nós estamos prontos para te receber. Mas eu sei que quando você se encontrar com Jesus, você vai ser transformado por Ele. É isso que Ele faz, é isso que Ele fez comigo. E é isso que Ele fará com você também. Sabe, em outras palavras, João era rude, grosseiro, muito parecido com Pedro também. Eles eram do mesmo contexto social, eram pescadores. Por isso Jesus chama eles de filhos do trovão. Esses aí são os filhos do trovão.
Trovão não é um negócio assim muito silencioso. Trovão é gente que fala alto, geralmente mais alto do que todo mundo. Trovão é gente intempestiva, gente brava, gente irada, não é? A gente tem muita gente assim hoje em dia. Gente que não leva desaforo para casa. Ouvir, eu preciso te falar aquilo que você precisa ouvir. Eu falo mesmo, fala a verdade e doa quem doer, não é? Filhos do trovão. Eu vejo que talvez aqui, você não precisa levantar a mão não, senão vai ficar feio, mas tem muito João. Tem muita Joana aqui, gente que é muito irado, muito intempestivo. A moda agora é o seguinte, né? Quando você está muito irado, aqueles mais assim formais, ele fala assim, ó, procura o meu jurídico. Eu não vou discutir, procura o meu jurídico. Liga para o meu advogado, nós vamos resolver isso na justiça. Não é? Gente que quer resolver com a força do braço, e às vezes quer descer o braço em alguém. Gente que é irada, filhos do trovão, eles continuam por aí, e João era um desses. Eu vou provar para você que João não era perfeito, não. Apesar de ser o discípulo do amor, João era um menino diferente. Ele estava no processo, ele teve uma revelação crescente de Jesus. Transformação gradual e progressiva. Lucas capítulo 9, 54 diz assim, ó, ao verem isso, olha só a fala do João, olha só. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha só, tinha alguma situação lá que estava incomodando Jesus, e olha a brilhante sugestão do discípulo do amor. Senhor, o senhor quer que a gente ora para matar eles? Eu sei que às vezes você já fez essa oração. Você já fez, Senhor, se o senhor quiser levar, leva, porque eu não dou conta. Não é? Filhos do trovão. Você está tentando conduzir as coisas do seu jeito, mas os encontros com Jesus vão deixar você cada vez mais parecido com Ele. E esse é o objetivo. Você conhece alguém assim? Intempestivo? Sabe, que age por impulso? Sabe, eu quero mostrar para você que João estava longe do discípulo do amor, longe de se tornar esse ser humano dócil, essa pessoa que acolhe, que ama. Existe um espaço entre esse João que está pedindo para cair fogo do céu e esse João do Apocalipse que recebe uma revelação do Cristo ressurreto. É um processo, você talvez está passando por esse processo. Em que momento você está? Deus já está transformando você. Se não está, você precisa começar a se encontrar com Ele urgente, porque é um relacionamento com Ele que vai te transformar dia a dia. Marcos capítulo 9, versículo 38 diz assim, Mestre, disse João, olha o João de novo, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não, o cara não é do nosso time. Estava lá expulsando demônio, a gente foi lá e impediu ele. Você acha mesmo que a palavra impedi-lo ali era numa boa? Ele arrumou rolo com os caras. Foi lá e falou, vocês estão expulsando demônio aí, vocês nem são dos nossos. O cara queria causar confusão, arrumando confusão. Nossa versão da nossa casa Oxygen, por exemplo, e olha que eu ouço, Jesus, segura os João, pai. Tem bastante. A pessoa às vezes começou agora, está visitando a nossa casa, está sendo uma experiência de transformação para a sua vida. Você ama essa casa, eu sei disso. Eu sei que você ama a nossa igreja, ama vir aos cultos. E às vezes você encontra alguém por aí que está falando mal da igreja. Você fala, aquela igreja lá, não sei o que. Aí você já fica ali, que não filho do trovão. Você está falando mal da igreja, eu vou te pegar. Você quer? Eu falei, mano, calma. Calma, João. Calma, Joana. Eu sei que você ama a nossa casa, mas você não precisa agir desse jeito. Encontre-se com Jesus regularmente, Ele vai transformar seu coração. Gradualmente você vai se tornar cada vez mais parecido com Ele. Você está em uma etapa do processo. Você precisa convidar as pessoas a ter a própria experiência. Se alguém falou mal da igreja, falou mal dos pastores, falou mal da nossa liderança, falou assim, você não quer vir e ver e ter a sua própria experiência? Esse é o caminho, não precisa brigar, não precisa discutir. Sabe, João não era flor que se cheire, não.
O rapaz era meio complicado, ele queria se meter em confusão, cheio de imperfeições, mas os encontros com Jesus mudaram a vida dele para sempre. Eu creio que você tem se identificado com João. Os encontros com Jesus também têm mudado a sua vida a cada final de semana, não é verdade? Você precisa entender que o Apocalipse não é um livro de revelações, no plural, mas é um livro de uma única revelação. Eu quero ler com você, Apocalipse 1:1. Revelação, no singular, de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. O Apocalipse é Cristo se revelando para o João e dando a ele percepção e entendimento de tudo que aconteceria no fim. É Jesus se revelando mais uma vez de uma forma diferente. O que eu quero dizer para você é que João teve uma revelação gradual e crescente de Jesus. Eu vou falar mais uma coisa sobre João. Ele se refere a Jesus como Cordeiro de Deus. Somente João faz isso. 27 vezes só no livro de Apocalipse. Eu vou dizer, porque isso é importante, no Novo Testamento se refere a Jesus como Cordeiro de Deus 31 vezes. A maioria delas é do João. 2 das 4 vezes fora do livro de Apocalipse estão no Evangelho de João. João está sendo intencional de fazer isso, porque ele quer mostrar para mim, para você, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quis deixar bem claro para mim e para você, que nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. Se João não estivesse se encontrado com Jesus, nós não teríamos essa revelação de quem é Cristo. O que eu quero dizer para vocês é que existem coisas que você só encontra no Evangelho de João, específicas para aquele homem. E nós estamos aqui recebendo essa revelação de Cristo porque Deus revelou isso a ele. Olha só, que interessante. João 2, bodas de Caná da Galileia. As bodas de Caná só aparecem lá porque só João estava lá. A história de Nicodemos, nós não saberíamos sobre nascer de novo, só João escreveu. Não teríamos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que versículo é esse? Só João escreveu isso. A mulher samaritana à beira do poço só aparece no Evangelho de João. O paralítico que estava à beira do tanque, 38 anos, levanta e anda, só João escreveu. A mulher surpreendida em adultério, aquele que não estiver pecado, que atire a primeira pedra. Só sabemos isso porque o João escreveu. Jesus lavando os pés dos discípulos, olha que importante isso. Uma lição do mestre sobre humildade, só encontramos no Evangelho de João. Nós só conhecemos esse Jesus dessa forma, porque o João escreveu sobre. Sabe, ele teve uma crescente revelação de Jesus. A cada encontro, Jesus se revelava para ele de uma maneira única e especial. Sabe, faz 17 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu percebo que a cada dia eu conheço melhor. Existe uma revelação crescente dele para comigo. A cada passo que eu dou rumo à eternidade, ele se revela de uma maneira diferente. Tem muitas pessoas que gostam muito de marcar as datas, né? O dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Um marco na minha vida. Muito bom você ter isso anotado, uma referência para você. Mas eu percebo que a conversão, ela é diária. Não é um evento. Quando eu me converti, todos os dias pela manhã, quando eu me encontro com ele se revela novamente a mim, eu me converto ao caminho dele. Eu mudo o rumo da minha história, porque é Cristo se mostrando para mim novamente. Você precisa conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo todos os dias. Isso nos leva para o terceiro ponto. Por que eu devo conhecê-lo? Era eu ou era ele? Esse é o terceiro ponto. Era eu ou era ele? Isso é incrível, porque João teve uma revelação, não só de Jesus, através do eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou a porta. Mas ele também teve uma revelação a respeito dele mesmo. Quando você lê a sua Bíblia, você não tem apenas revelações acerca de quem é Deus, mas acerca de quem é você.
identidade. Você descobre quem é quando você lê a palavra de Deus. Olha só o que nós vamos ler agora. Quem escreveu foi João. 60 anos depois de Jesus. Depois de 60 anos, ele escreve essas palavras. Olha só. João 13, 23. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Quem que escreveu? João. Ele está falando dele mesmo. O discípulo que Jesus mais amava estava reclinado ao lado dele. Olha só, João 22, 20, versículo 2, né? Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus mais amava. João escrevendo acerca dele mesmo e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. João 21, 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. João 19, 26 e 27, olha só. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está seu filho, e ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Veja que João faz uma referência a ele mesmo, como um discípulo a quem Jesus mais amava. Eu não sei você, mas quando eu saio do momento de oração, às vezes eu tenho a mesma sensação do João. Eu saio de lá me sentindo a pessoa mais amada do mundo. Encontros com Jesus revelam a sua identidade nele. Você não se sente mais a pior pessoa do mundo. Você sai de lá com um selo em seu coração de filho amado. Você sai todo cheio e fala assim: eu sou um discípulo amado. Eu acho que não é João, não. É a mim que ele mais ama. Você precisa ter esses encontros com Jesus para se sentir dessa forma. A forma como você o enxerga e como ele se revela a você, reafirma a sua identidade. Isso é incrível, não é? Acredito que o Evangelho não é sobre você fazer coisas para Deus, mas é você entender quem você é nele, e aí você começa a fazer. As pessoas começam pelo lado errado, tentam fazer coisas para Deus, para se sentirem aceitas por Ele. Você precisa se encontrar com Ele. Ele vai te dizer que você é um filho amado. Ninguém pode mudar essa verdade, que o seu coração precisa se encher do amor dEle. E aí sim, você vai começar a fazer coisas para Ele, transbordar na vida das outras pessoas. Você não pode dar aquilo que você não tem. Como é que você pode amar o outro se você não se sente amado? Você precisa se encontrar com Jesus para entender o quão amado você é. João entendeu. E aí ele falou: eu vou escrever. Eu sou o mais amado de todos. É engraçado porque Moisés faz a mesma coisa. Olha só. A Bíblia diz que Moisés era um homem mais manso e humilde da terra. Tá bom. Se você passasse isso para o pessoal do deserto, ele ia falar: o quê? Manso? Humilde? O Moisés, aquele que pegou o cajado e deu na rocha com toda a força, o bravo. Não, você não está falando do Moisés que eu conheço, não. Mas os encontros com a presença de Deus revelaram a verdadeira identidade do Moisés, a ponto dele escrever a respeito dele mesmo, como ele sendo o homem mais manso e humilde da terra. Sabe, esses homens não fizeram isso por vanglória, não fizeram isso para se mostrar, não. É como eles se sentiam. Após um encontro com Deus, um encontro com Jesus, é assim que eles se sentiram, por isso eles escreveram. João teve uma revelação tão profunda do amor de Jesus por ele, que essa revelação é um desejo que todos nós devemos ter. Ele não viu Jesus como Senhor, ele viu Jesus como um cordeiro, como eu disse. Ele escreveu coisas que nós só temos acesso porque ele relatou, através dos encontros que ele teve. A última ceia, por exemplo, está em João 13. E olha só o que mais temos, João 14, 15, 16, é a conversa de Jesus com os discípulos na última ceia. Ninguém mais registrou, e sabe o que está escrito lá?
não se turbe o vosso coração, creiam em mim, vou para o Pai, se eu for, voltarei e os levarei para onde eu estiver, e vocês estarão ali também. Mensagem de conforto de Jesus para os discípulos, falando, eu vou, mas eu vou voltar, e eu vou levar vocês para ir comigo. Olha o quanto isso é importante, porque esses homens foram martirizados, morreram a fio da espada, cerrados ao meio, esfolados vivos, crucificados de ponta cabeça. Esses homens não perderam a convicção, porque eles ouviram essas palavras aqui, eu voltarei para buscar vocês. Não os deixarei órfãos, deixarei outro como eu, e ele consolará vocês, ajudará vocês em tudo. João 14, 26, olha o João de novo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Em João 17, a oração que Jesus orou no Getsêmani, Jesus levou com ele quem? Pedro, Tiago e o João. Na casa de Jairo, estavam eles lá de novo, o João estava presente. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, quem estava lá? O João, para relatar os acontecimentos. Ele chama eles para perto, porque ele sabia que João ia registrar todos esses momentos. Nessa oração, Jesus pede assim, Pai, te peço que eles sejam um, como nós. Pai, eu quero que eles saibam que o Senhor os ama tanto. E te peço que eles amem uns aos outros, porque assim o mundo saberá que eles são os meus discípulos. Pedro e Tiago dormem no Getsêmani, durante a oração de Jesus, mas o João estava tomando nota daquilo que Jesus estava falando. Por isso, nós podemos ler a oração de Jesus no Getsêmani. Isso não é incrível? Eu acredito que ele conseguiu fazer isso porque ele seguiu tendo encontros com Jesus regularmente. Eu não sei você, ele escreveu todos esses relatos 60 anos depois da morte de Jesus. Se eu te perguntar o que você almoçou na quinta-feira, às vezes você não lembra. Eu também não lembro. Coisas que não são relevantes para mim, eu não me lembro. Não faço questão de lembrar, não é verdade? Mas encontros marcantes marcam a nossa vida de uma forma que a gente não esquece nunca mais. Tem coisa na vida que eu não esqueço nunca mais. O dia que eu me casei, eu não esqueço. O dia que o meu filho nasceu, eu não esqueço, cara. Datas importantes na minha vida. O dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu não esqueço. Encontros marcantes faz com que a gente se lembre. Mas pensa, 60 anos depois, como é que esse homem conseguia se lembrar com essa riqueza de detalhes de tudo aquilo que Jesus havia dito? Eu sei como. Ele tinha encontros regulares com o Espírito Santo todos os dias. E o Espírito Santo o fazia lembrar de tudo aquilo que Jesus havia dito. Por isso ele sabe com riqueza de detalhes o relato exato, como Jesus disse, a forma como ele falou. E ele trouxe isso para nós através dessa revelação. Sabe, andar com Jesus fará você viver um tempo de transformação na sua vida. Cristo revelado a você, reafirmando a sua identidade, te dizendo quem você é, você vai se lembrar de tudo que Ele te disse. Por isso que você vai ler os 4 evangelhos e você não vai mais se esquecer. Você sempre vai se lembrar daquilo que Jesus está dizendo. Se eu pudesse inspirar vocês hoje a ter encontros diários com Jesus todos os dias, seguir conhecendo o Jesus que você não conhece, isso vai mudar a vida de vocês para sempre. O que aconteceu com esse homem, com João? Um homem que queria orar para que as pessoas morressem, descesse fogo do céu. Um homem que queria uma posição de destaque ao lado de Jesus, cadeira cativa. Senhor, reserve uma cadeira no seu reino. Um homem ambicioso, um homem que estava preocupado só com ele, não tinha uma visão altruísta. Como é que esse homem se tornou o discípulo do amor? Como é que esse homem foi transformado? Através de encontros regulares com Jesus.
Como é que um homem desse, barulhento, agressivo, filho do trovão, que não levava desaforo para casa, como é que ele se transforma no discípulo do amor? Através de encontros regulares com o Espírito Santo todos os dias. Encontros com Jesus vão fazer você ser transformado para sempre. 1 João capítulo 4, no versículo 7 e 8 diz assim, olha só o novo João. Nem parece aquele que pediu para matar todo mundo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. João deixa claro que só podemos amar se conhecermos a Deus. Se você não conhece, você não ama. Não se julgue por não poder amar as pessoas. É porque você não conhece a Deus ainda. Quando você conhecê-lo, você vai amar as pessoas de forma natural. João 17,3 diz assim, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe, eu gosto muito da passagem de Isaías, quando ele entra no templo e tem uma revelação da glória de Deus e do seu trono, e anjos voam, cantando. No céu só existe uma canção a ser entoada, e ela diz, santo, santo, santo é o Senhor, santo, 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 santo. Os anjos estão em um loop infinito dizendo, santo, santo, santo. Eu quero falar alguma coisa para você sobre santidade. Talvez você recebeu um conceito deturpado sobre santidade. Todos nós aprendemos sobre santidade apenas pelo seu primeiro significado, que é separado. Santo é separado, separação, segregação, santidade. E o que a religião fez com a nossa mente durante esses anos? Nós entendemos que num mundo de iguais, nós precisávamos estar separados em uma caixinha religiosa. E aí nós falamos, olha, nós precisamos ser santos. Separamos as pessoas do seu convívio social, dos seus amigos, da sua família. Levamos ela para um ambiente religioso, onde ela estava separada dos demais. Por isso que às vezes você tinha até medo de vir a uma igreja, porque você achava que santidade era isso aqui, era estar separado dos demais, perder os relacionamentos que você construiu durante tanto tempo, não é assim? Mas na etimologia da palavra santidade, nós encontramos um segundo significado que deve ser conectado ao primeiro, e o segundo significado é diferente. Não apenas separado, mas diferente. Isso traz uma nova realidade para nós. Agora, nós estamos diferentes. Lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E mesmo estando no mundo, não somos do mundo, mas não seremos separados apenas, seremos separados e diferentes. No meio e no contexto, todos olharão para nós e dirão assim, ei, todo mundo faz sempre igual, mas ele é diferente. Ela é diferente, todo mundo cria os filhos da mesma forma, todo mundo está doido, maluco, pirado aí, com crises de ansiedade e pânico, mas ele é diferente, ela é diferente, todo mundo é descontrolado, agressivo, mas ele é diferente. No trabalho, as pessoas negociam de uma forma, elas não respeitam umas às outras, elas são todas iguais, mas ele é diferente, ela é diferente. Nossa, todo mundo não estuda, todo mundo tenta passar na prova, dá um jeitinho, empurra a faculdade com a barriga, mas ela estuda mesmo, ela conhece mesmo aquilo que ela está falando, vai se tornar um super profissional, uma super profissional. Ela é diferente. Você foi chamado para ser santo como ele é. E isso significa que você estará no mundo separado, lavado e remido pelo sangue dele, mas você será diferente. Deus nunca planejou te separar para uma religião. Ele planejou
separar você para a família dele. Estando no mundo, mas não como um do mundo, um estrangeiro diferente no meio dos demais. É para isso que ele te chamou. Seja diferente, sede santos, porque eu sou santo. É isso que Jesus quer nos ensinar através dos encontros com ele. Mudar o nosso comportamento, a nossa vida, mas pelo encontro, não porque te disseram. Não é porque a sua religião não permite, mas é porque eu estive com Jesus. Eu não me permito mais ser assim. Eu agora sou diferente. Que você possa encontrá-lo todos os dias, esse é o meu maior anseio. Sabe, meu maior anseio aqui não é me tornar um pregador relevante, não é ficar recebendo elogios sobre as mensagens que nós pregamos. Eu amo que você elogie, mas eu entrego para a glória dele todas as vezes. Eu sempre digo, glória a Deus, eu estou aqui como um instrumento. Não se apegue a mim, não se apegue ao pastor, não se apegue à religião, não se apegue à igreja, se apegue a Jesus e ao encontro com ele. É por ele que você está aqui, é para se encontrar com ele que nós fazemos tudo o que fazemos. Eu quero que você se torne alguém santo, diferente dos demais, e que você faça a diferença onde você estiver. É isso que vai tornar você um cristão de verdade. Encontros com ele irão transformar a sua vida para sempre. Eu quero que você conheça esse Jesus fascinante das Escrituras. Agora eu quero que você feche seus olhos.